Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula do componente de artes, aula mais esperada do que a vacina do Covid. Nós vamos começar a falar sobre arte, né? Como é que a arte se apresenta no nosso meio? Vocês já pararam para pensar? Gente, a gente está rodeado de arte, mas professora, arte são só aqueles quadros, aquelas pinturas muito elaboradas? Não, arte é muito mais do que isso. E qual vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? Vamos dar uma olhada? Hoje nós vamos falar sobre o desenho na propaganda. Olha que legal, vocês já pararam para pensar? Mas tem propaganda, mas tem desenho na propaganda? Então a gente vai falar sobre isso. Então nós vamos começar observando uma imagem. Vamos lá, o que essa imagem representa para vocês? Vocês conseguem identificar o que é essa imagem? Olha só, aí nessa imagem estão representadas algumas latas de sopa. Isso é uma representação de um pop art, que a gente vai falar daqui a pouco, e que, através desses desenhos, dessas latas de sopa, o artista ele quis fazer uma crítica ao momento histórico que a sociedade estava passando. Então, a gente vai continuar falando sobre o desenho, mas, professora, o que é o desenho? A gente fala tanto de desenho, né? Desde a nossa infância, a gente aprende a desenhar, a se expressar artisticamente. As crianças já sentam, pegam um lápis, um giz de cera e elas começam a fazer os seus desenhos, que no início não tem um formato bem definido, né? São vários traços, quase uns rabiscos. Mas o desenho, ele acompanha o nosso desenvolvimento. Então, vamos falar um pouco sobre o conceito de desenho. O desenho é um suporte artístico relacionado à criação de arte bidimensional, que se diferencia da pintura e da gravura. O desenho, como a gente fala que ele é bidimensional, é que ele tem altura e largura, ele tem duas dimensões, né? Então, o desenho ele é uma produção artística que a gente faz, que ele se diferencia da pintura e a gente consegue fazer, as nossas próprias produções com diferentes meios. Vamos falar, a gente pode utilizar instrumentos como lápis, caneta, pincel, carvão. Como assim, professora? Carvão? Sim, dá para desenhar com carvão. Spray, mouse de computador e até mesmo o dedo. A gente tem a imagem de algum desses elementos. Vamos começar a falar um pouco sobre cada um deles. O carvão, por exemplo. Como assim, professora, eu consigo fazer desenho com carvão? Vocês já testaram? Então, vamos fazer esse teste? Quando vocês estiverem em casa, conseguirem algum carvão, pega um papel e risca. O carvão, gente, ele tem o grafite, ele faz o efeito do lápis. Que o lápis é o próximo recurso que a gente vai ver, que é o nosso lápis de grafite, e a gente consegue fazer os desenhos utilizando o lápis, que eu acho que é o mais comum, Que a gente faz lápis, grafite, que é esse lápis de escrever, o lápis de cor. Então, como é que a gente consegue identificar os desenhos? Existem vários tipos de desenhos. Por exemplo, a gente tem aqui o desenho da planta de uma casa. Olha que legal, Aqui a pessoa que fez esse desenho é um desenho digital, ele fez pelo computador, por isso que a gente fala que a gente consegue desenhar utilizando o mouse, Então, o artista que fez esse desenho, ele utilizou recursos digitais para fazer o desenho dessa planta da casa. Então, a gente consegue utilizar mouse, lápis, carvão, lápis de cor, giz de cera, vários recursos para elaborar os nossos desenhos. Outro exemplo de desenhos que tem são os emojis, que estão rodeando o nosso mundo. Acho que por dia a gente usa vários emojis, A gente usa o emoji, inclusive, para responder algumas frases. Quando a gente está lá no WhatsApp, quando o crush vem falar com a gente já manda aquela carinha, aquele emoji com coraçãozinho, já manda o coração, já manda o like, Toda vez que o crush vem falar, a gente tem que estimular com os nossos emojis. Então, os emojis são desenhos, que eles favorecem também a nossa comunicação. Então, assim, o desenho, ele é uma técnica que nos permite representar ideias, pensamentos ou coisas concretas no papel ou em outro material que escolhemos. É o que a gente chama de suporte. Então, eu posso fazer o meu desenho num papel ou em outro suporte. Há desenhos simples, em que se emprega pouca técnica, e outros onde a sofisticação se faz presente. Aí a gente tem exemplo de dois desenhos.
A gente tem um desenho de um carro, que é um desenho que a gente percebe que foi feito até com um lápis de cor, caneta hidrográfica, né? Que é um desenho mais simples, que não emprega tanta técnica. E ao lado a gente tem um desenho, uma imagem de um desenho de um olho humano. Olha que coisa incrível! Parece uma fotografia, né? Muito real. Então, foi utilizado aí grafite, o lápis de grafite, o nosso lápis de escrever, para fazer esse desenho. E a gente vai falar agora sobre o desenho na publicidade. Como é que acontece, né? Como é que é a utilização do desenho no âmbito da publicidade? Desde o final do século XIX, os desenhos eram bastante utilizados em publicidade. No Brasil, a propaganda surgiu no Rio de Janeiro, com a mudança da família real em 1808. Em São Paulo, começou com os classificados. Em seguida, os anúncios ganharam ilustrações e, com o tempo, aprimoraram-se por meio de elaborados desenhos coloridos, cujo objetivo era chamar a atenção para as pechinchas. Agora a gente vai ver alguns exemplos, né, dessas propagandas, que elas foram se aprimorando com o passar do tempo. Olha aí, a gente tem século XIX, como eram as propagandas, né? Sempre eles tentavam colocar desenhos, e esses desenhos eles foram sendo aprimorados, né? Eles começaram a ser coloridos, para tentar chamar mais atenção, porque eles chamavam de pechinchas, que eram aquelas promoções que a gente encontra hoje, né, gente? Olha aí, desenhos mais elaborados, a mulher passando a esponja, fazendo a sua propaganda. Olha aí, a gente tem várias propagandas, uma até inclusive sem o desenho, justamente porque eles tentavam adequar o desenho à proposta que aquela propaganda tinha. Então, o desenho ele vem complementar, né, a proposta da propaganda. E o desenho ele foi utilizado também na pop art, vocês sabiam disso? Olha só, a gente tem aqui alguns exemplos de produções artísticas da pop art e uma característica que a gente de cara já percebe. Gente, como esse negócio é colorido, né? Olha que legal, são cores vivas. Era uma característica da pop art. A gente conversou sobre pop art no início da aula, não foi? Então, olha só, a pop art ela é um movimento artístico que se caracteriza pela utilização de cores vivas e a alteração do formato das coisas. Muitas vezes, as obras são representadas de forma repetida e seguidas com cores diferentes. Lembra aquela primeira imagem que a gente viu da lata de sopa? Eram várias imagens repetidas, né? O que o pop art também trazia? Ele fazia muitas vezes uma crítica ao consumismo da época, eram as propagandas, né? Era muita propaganda. Então, o pop art vinha também trazendo esses desenhos dessas propagandas, mas com o intuito de fazer uma crítica. Olha, esse pessoal está consumindo muita sopa, gente. Então, o artista pegou essa ideia e compôs aquela obra que nós vimos no início da aula. E a gente falou também de um negócio interessante sobre o desenho digital. As possibilidades técnicas da arte do desenho, elas foram ampliadas nas últimas décadas do século XX com o uso do computador. Gente, o desenho digital, ele é uma realidade para a gente, né? Os artistas, os desenhistas digitais, eles fazem as suas produções utilizando o mouse ou então aquelas canetinhas, né, num tablet ou então no próprio computador, na própria tela do computador. Hoje, o desenho digital, ele faz parte do nosso mundo, na nossa realidade. O mundo está muito digital, na verdade. Olha só, a gente está conseguindo acompanhar as nossas aulas, né, em tempo real, através da tecnologia. Então, a gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor, que foi o que aconteceu também com o desenho. E agora vamos conversar sobre a propaganda. O que é mesmo a propaganda? A propaganda é um modo específico de apresentar informação sobre um produto, marca, empresa, mensagem religiosa ou ideal político que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Quando uma empresa produz algo ou oferece algum serviço, é preciso divulgá-lo para conseguir vendê-lo. A propaganda, ela é uma constante para a gente. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês no nosso celular. Gente, é o tempo todo aparecendo propaganda, não é verdade? E o mais interessante é que eles têm algumas artimanhas, podemos dizer assim, que são chamados os phishings, que eles pescam
É engraçado, às vezes a gente tá, vou pesquisar aqui um batom. Eu olhei o batom, fechei. Quando eu abro a minha rede social, quando eu abro o YouTube, alguma coisa assim, já aparece a propaganda daquele batom. Eu falei, meu Deus do céu, tem alguém me observando, como assim? Justamente porque eles pegam essas nossas informações e eles começam a bombardear a gente das propagandas. Por quê? Quanto mais propaganda eu tiver, mais eu estou estimulando, né, aquele consumidor a adquirir o meu produto. Esse é o segredo da propaganda, é sempre tentar, né, estimular, né, o espectador, aquela pessoa que está observando, está vendo a sua rede social, olhando seu e-mail, a consumir aquele produto. O desenvolvimento das técnicas publicitárias acompanhou a expansão da indústria e do comércio desde o final do século XIX. Hoje, elas chegam pela rapidez e mobilidade da internet através do computador e o celular. Foi o que a gente falou, né? A gente está olhando as nossas redes sociais e o tempo todo fica aparecendo propaganda. E são as mais diversas propagandas. Existem aquelas propagandas pagas, que as empresas pagam, né, para as redes sociais para elas estarem o tempo todo aparecendo. E existem aquelas que aparecem de acordo com as nossas procuras. Então, tudo que a gente procura, se a gente faz alguma busca na internet, né, a gente é direcionado para o local, para a página onde eu conseguiria adquirir esse produto. É comum a gente ver também mais em vídeos de infantis. Eu tenho uma filha de 4 anos e de vez em quando eu deixo ela assistir um pouco de YouTube. E cada vez que passa aí aparece uma propaganda ali. Ela fala, mamãe, olha que legal esse negócio aqui. Mamãe, olha que legal essa boneca. Já é a propaganda, né, tentando se inserir no cotidiano das pessoas. Todas as atividades humanas se beneficiam com o uso da publicidade, como, por exemplo, os profissionais liberais que divulgam, por meio dela, os seus serviços. Então, os profissionais liberais utilizam as mídias populares para divulgar. Olha só, a gente tem o jornal. Hoje a gente não tem muito jornal impresso, mas nós ainda temos outdoor. Olha aí a nossa propaganda do Aula em Casa. Então, eles colocam, né, essas propagandas no outdoor para tentar, né, buscar consumidores. E a gente tem a internet, gente. Hoje em dia, o mundo é da internet, na verdade. A internet, ela participa do nosso dia a dia de uma forma absurda. Às vezes, eu acho que a gente tem até que tentar ficar um pouco mais focado. Porque é comum, por exemplo, vocês estão aí assistindo aula em casa, assistindo aula, aí de repente, vocês não vão dar uma olhadinha aqui na minha rede social. Aí, quando tu passa para a rede social, aí parece que tu esquece o que tu estava fazendo. Aí, quando tu vê, já passou 30, 40 minutos e tu está olhando lá todas as tuas redes. Então, a internet, ela dá essa possibilidade para a gente, né? É muita informação ao mesmo tempo, então, às vezes, precisa estar focado. As propagandas, elas são pensadas para atingir o maior público possível e para que haja algum retorno. Com isso, a pessoa que assiste essas propagandas, ela se encanta, fazendo com que ela comece a ter desejo pelos produtos e assim acabe comprando. A propaganda, em seu sentido original, é neutra e ela pode se referir a usos considerados, geralmente benignos ou inóculos, como recomendações de saúde pública. Aí a gente tem imagem de alguns exemplos de propagandas de saúde pública, né? O Novembro Azul, a questão da saúde da mulher, da saúde do homem, né? Hoje em dia, a gente tem várias propagandas, várias formas, né, do governo tá mobilizando as pessoas para algumas causas. A gente está vendo hoje em dia muitas propagandas voltadas para a prevenção e ao combate do Covid-19, não é verdade? Então, o tempo todo eles estão bombardeando com essas informações, com muita propaganda, lave as mãos, use álcool em gel, use máscara, justamente para as pessoas começarem a internalizar isso e fazer disso uma prática comum. Hoje em dia já é comum, né? Onde a gente chega, não, me dá um álcool aqui, deixa eu lavar minha mão. E então já tornou uma prática de tanto a gente estar divulgando isso, fazendo a propaganda. Então, a gente viu na aula de hoje a questão do desenho influenciando a propaganda, né? E da importância da propaganda no nosso dia a dia. Como a gente pode lidar com essas propagandas e aproveitar aquelas que são interessantes para a gente, né? Porque às vezes a gente nem imagina uma coisa e aparece lá uma propaganda. Olha que legal, tem um aplicativo novo que vai me ajudar a realizar as minhas atividades, né? Então, todo tipo de propaganda, ela tem um público-alvo.
Então, de repente, a gente se depara com uma propaganda, com um desenho bonito, que às vezes o desenho chama a atenção da gente, né? E a gente pode utilizar esse produto ao nosso favor. Então, agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Tem uma questão super legal, olha só, vamos fazer uma propaganda? Produz um cartaz para divulgar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Não esqueça que o desenho é fundamental na propaganda. Vocês vão elaborar essa propaganda e coloca aí no chat descrevendo como vai ser essa propaganda de vocês a favor, né, estimulando a vacinação contra a Covid-19. Daqui a pouco a gente volta para conversar.
Vamos começar agora com a nossa interatividade. Eu já estava dando uma olhadinha aqui no chat. Um monte de gente falando, eu não sei desenhar, professora, eu não sei desenhar. Gente, eu também não sei desenhar, tá? Só para vocês ficarem sabendo, assim. Os meus bonequinhos, para vocês terem noção, é aqueles bonecos de palito que a gente fala, que é uma bolinha, que é a cabeça, uns palitinhos, o corpo, as pernas e os braços. Pois é, o meu nível de desenho é esse. Então, não tem essa de, eu não sei desenhar. Vamos imaginar. Eu vi, por exemplo, vamos começar aqui, olha só. A Diane falou que ela vai fazer um cartaz cortando e colando. Olha que legal, né? Parabéns, Diane. Então, olha só, muita gente falando, não sei, né? Aí o Mário perguntou, professora, pode fazer essa propaganda digitalmente? Pode sim, Mário. Então, a gente não falou sobre o desenho digital? Então, se você tem esse recurso, se você tem essa habilidade, por que não? Então, vamos aproveitar essa ideia aí e vamos desenvolver essa ideia. Então, vamos lá. Olha só, a Suelen falou, ainda bem que eu sei desenhar, então tá de boa. Suelen, fiquei agora ansiosíssima para ver esse teu desenho. Olha, minha amiga. Então, vamos lá. Vocês podem falar, gente, como que seria esse desenho de vocês? A professora Lúcia está acompanhando a gente no chat e ela está dando essas dicas. Ó, como é que vocês podem, que desenho vocês podem fazer nesse cartaz, né? Então, olha só. A Maria Eduarda falou, contra o Covid-19 somos um só. Exatamente, Maria Eduarda, contra o Covid-19 a gente tem que unir todas as nossas forças, todo mundo junto, né, para a gente poder sanar esse problema. Então, olha só, contra a Emily falou, meu desenho vai ser de 2 pessoas de máscaras e álcool em gel nas mãos. Que legal, Emily, já estou imaginando 2 pessoas assim de máscara segurando o seu álcool em gel. Olha que legal. Parabéns, Emily. Então, não saia de casa, obrigado. Né? O Antônio colocou aqui, não saia de casa, obrigado. Ele ainda botou uns legalzinhos assim. Exatamente, não saia de casa, só saia de casa se for preciso, né? E tome sempre os devidos cuidados. A professora Lúcia colocou, meu cartaz teria o desenho do planeta Terra feliz sendo vacinado. Muito bom, professora, adorei. Já pensou? Planeta Terra todo lindão, feliz, sendo vacinado com uma seringuinha assim? Nossa, aí vai ficar muito legal. Então, não, José Eduardo, a aula não acabou, tá? A gente está no momento da nossa interatividade. Todos juntos contra o Covid-19, o Gabriel colocou aqui pra gente. Olha que legal esse aqui. Ajude o próximo para todo mundo ser vacinado e acabar com o Covid. Adorei. Poxa, Ivo, tu já pegou Covid? Menino, não acredito. Ainda bem que tu ficaste bom, né? Tô feliz agora. Vamos lá. Não tem, João Vitor, não tem como mandar o cartaz aqui. Por isso que eu pedi para vocês irem falando como que vocês fariam, né, esse cartaz. Então, é uma ideia, né? Olha só, a Bianca está falando que ela desenhou a bandeira do Brasil e na parte azul usei as máscaras. Gente, que incrível! Gente, aproveita se vocês fizerem esses desenhos. Quem tiver rede social, tira uma foto do cartaz, bota na rede social e marca o aula em casa que eu vou ver, tá bom? Eu vou esperar vocês colocarem esses desenhos aí na nossa rede social do Aula em Casa, pode ser no Instagram, e marca lá o Aula em Casa, tá bom? Então, olha só, o meu vai ser uma médica vacinando alguém, a Ana Luísa falando aqui. Muito legal, Ana Luísa, vai ficar ótimo. Olha só o Roger falando, todos nós juntos somos mais fortes contra a Covid-19. Cada um faça a sua parte. Cubra nariz, boca, use álcool em gel e lave bem as mãos. Uau, Roger, adorei, fiquei animadíssima agora. Então, eu estou vendo que tem muita ideia legal. Então, a gente vai combinar assim, quem tiver acesso às redes sociais, tira uma foto, coloca lá no Instagram, coloca no Facebook, marca o Aula em Casa para a gente ajudar, né, a divulgar. Nós estamos fazendo uma propaganda para as pessoas estarem se cuidando, para as pessoas estarem dentro dos seus grupos determinados indo vacinar, para a gente poder voltar a uma determinada normalidade, digamos assim, né? A gente sabe que o mundo todo ele foi transformado, né, dentro dessa pandemia. Então, a gente precisa estimular as pessoas a estarem se vacinando, a estarem se cuidando principalmente, tá bom? Todos nós juntos somos mais fortes. A Daniela está falando aqui que ela vai fazer uma médica falando para todo mundo que nós vencemos. Olha, até me arrepiei agora, fiquei até emocionada. Já pensou? Uma médica falando, olha, nós vencemos a Covid-19. Vai ficar muito legal. Então, parabéns, continuem mandando aí
as ideias de propaganda de vocês, tira a foto, bota na rede social, marca o aula em casa. E agora a gente vai comentar um pouco essa questão, né? A gente tem que fazer uma propaganda, produz um cartaz para divulgar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Não esqueça que o desenho é fundamental na propaganda. A resposta era uma resposta pessoal, como vocês estão vendo, né? Então a atividade ela tem por objetivo estimular o potencial criativo, permitindo que os alunos elaborem um cartaz com elementos escritos e desenhos, percebendo a importância da vacinação e ajudando outras pessoas a entenderem a necessidade de se vacinar para superar a pandemia do Covid-19. Eu espero realmente que vocês tenham gostado das atividades, que vocês tenham gostado da aula. Eu me diverti muito aqui com vocês e a gente se encontra na próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.